AudioJungle. E deixa eu te perguntar uma parada. Quando você encontra um caso de possessão, você deve ter na sua cabeça, claro, cada caso é um caso, e você vai lidar com esse determinado caso de determinada maneira, né, para tirar o melhor da situação. Mas geralmente, assim, de maneira geral, quais são as ferramentas que você usa para fazer a possessão? Ou qual que é mais ou menos o ritual entre começo, meio e fim que você se utiliza para tirar? Então, né? tem gente que fala assim, mas cadê a estola roxa? Que vê no filme, Sim. e geralmente os padres vão fazer visita, levam. Mas cadê o crucifixo? Porque tem que ter o crucifixo para pôr na cara do demônio. Cadê a água benta? Tem que jogar água benta, né? Para a pessoa gritar e dizer, tá quente. Não, veja, quando a gente está na igreja e tem tudo isso a dispor, a gente usa. Né? São águas que a gente consagra, abençoa, a gente acredita que, né, tem fé naquilo. Mas o espírito, ele não vai sair de alguém por causa da água benta, por causa desta cruz. Isso é um objeto. Né? Por mais que tenha uma bênção, não é por isso que o mal sai. O mal sai pela autoridade espiritual. Então, existem coisas que nós usamos para fazer isso. Existe. Tem a cor certinha, tem né, você põe a batina bonita, você leva o crucifixo, você leva a água benta, né, e leva né, água benta, o crucifixo, né, e a estola roxa. Você paramenta, vai bonitinho, tudo bem. Mas e se eu estiver num lugar e uma pessoa se manifestar com espírito e eu tô lá com um agasalho, né, um agasalho, e aí, né? Peraí, eu não posso exorcizar porque eu esqueci a água benta, né? Vou lá buscar o uniforme. Não é por isso que o mal sai. É autoridade espiritual. Porque se você for ver, quando Jesus fazia os exorcismos, você não consegue imaginar Jesus carregando tudo isso aí. Né? Era ali na rua. Ele estava passando, há um caso que Jesus passa, um homem sai do cemitério e dali mesmo Jesus já expulsa o mal dele. É porque é autoridade espiritual. Né? Se a pessoa não tiver autoridade espiritual, não adianta nada disso. Por isso que tem muita gente que se diz exorcista, que fala, não, deixa comigo, eu vou expulsar esse mal. Aí tenta, ora, reza, mas não sai, não funciona. Porque não é pelas coisas, pelo terno, pelo local, pela igreja. É autoridade espiritual. E o mal sente que está na pessoa. O mal sente, ele sabe quando a pessoa tem autoridade espiritual ou não. Na sua entrevista no Ronivon, eu estava ouvindo, e aí você falou que é mais comum do que a gente imagina, né? Os casos. Qual é a frequência de gente te procurando assim? É muita. É muita. E é de todo lugar. Todo lugar. Eu vejo gente já fora do país. E da maioria das vezes é por causa disso, porque onde a pessoa mora, não encontra quem faz. Né? Não encontra uma palavra, uma mão amiga, uma porta aberta. Já vi casos de padre expulsar a pessoa da igreja. Sai daqui porque você é doida. E tem épocas do ano, imagino que agora com a pandemia talvez deva ter aumentado também, porque eu acho que as pessoas estão mais vulneráveis, mas vocês observam alguma época do ano que as coisas acontecem com mais frequência? Não. Apesar da pandemia, houve um momento que a gente não podia abrir as portas, né? Mas todo dia alguém ia lá. Tem gente aí, a pessoa tem os seus problemas espirituais e para ela aquilo é uma urgência, né? E precisa de ajuda. Eu estava todo o tempo lá, ajudando, conversando. Às vezes ia né? Não podia reunir, né, as pessoas, então tem dia um, tem dia outro. Mas não tem época. Em junho ou no carnaval, que eles falam que é a festa do diabo, tem mais demônios dentro por aí. Não, não, isso não tem, não. Só para complementar outra pergunta, que não tem nenhuma uma paramentalha, assim, né? Uma roupa, nem Então, nada disso. tem. Não, tipo assim, mas não necessita. Você falou Sim, que é autoridade espiritual. sim. A minha pergunta quando você se depara com a situação, só reza, você conversa com o demônio, você tenta convencê-lo a sair de lá, e por que ele resolve sair, né? Tá.
Bom, existe, talvez você está perguntando isso porque de fato existe orações de exorcismo. Existem também rituais de exorcismo. Você encontra na internet o ritual do exorcismo, aí você começa, tem a oração desse tamanho para você rezar. Porém, não é com palavras bonitas ou uma oração específica que o mal sai. Como eu disse, é autoridade espiritual. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pedir a Deus a força para que Deus esteja com você e você tem que expulsar o mal através do nome dele. E o mal vai sair. E o mal sai, ele obedece, porque ele não é mais forte que Deus. Por isso ele sai. Entendi. Entendeu? Entendi. É como se você vibrasse uma frequência de energia em nome de Deus ali, Sim. que é mais poderosa e aquilo ali Sim, acaba a pessoa tirando. pode fazer uma oração antes, preparação. Às vezes não tem nem tempo para isso. Às vezes você precisa logo acalmar. Às vezes precisa conversar? Precisa. Jesus fez isso. Jesus, certo dia, foi expulsar um demônio e aí Jesus perguntou para o Espírito, claro, a pessoa estava possuída, qual o seu nome? E o Espírito disse, o nosso nome é Legião, porque somos muitos. Jesus estava falando com o Espírito. O Espírito que respondeu, não foi o homem que diz, meu nome é Legião, porque somos muitos aqui. Foi o Espírito que diz, nosso nome é Legião, porque somos muitos. E foi justamente aquela passagem que talvez você lembre, que Jesus expulsou o mal, ele entrou nos porcos e os porcos se precipitaram. Né? Então Jesus conversou. Às vezes é necessário conversar. Às vezes a gente precisa, eu quero saber o que esse mal está fazendo. Às vezes ele não fala. Na maioria das vezes ele mente, né? Mas às vezes você conversa, você quer saber o que ele está fazendo ali, desde quando a pessoa está sofrendo com esse problema espiritual, desde quando entrou, né? Às vezes o mal fala, às vezes ele mente, às vezes ele não fala.